Você já fez um desafio do TikTok que parecia inofensivo, até que algo respondeu do outro lado? Meu nome é Larissa e eu sou completamente viciada em TikTok. Aos 16 anos, passo horas rolando vídeos de terror, sustos e desafios virais, sonhando com o dia em que vou ter meu próprio momento de fama. Meu perfil, @LariTerror, tem só 300 seguidores, a maioria amigos da escola e alguns primos que curtem meus vídeos por pena. Mas eu sei que preciso de algo especial para explodir, algo que faça todo mundo falar de mim. E foi exatamente isso que aconteceu no sábado, 27 de abril de 2025. Só que agora eu daria qualquer coisa para voltar atrás. Tudo começou quando vi um vídeo no TikTok que me deixou arrepiada, mas também empolgada. Era de uma garota que fazia o desafio Converse com o Além. As regras eram simples. Pegue um objeto antigo, tipo um espelho, um livro ou uma boneca, e à meia-noite faça perguntas para ver se algo responde. Você filma tudo e posta com a hashtag Converse com o Bem. A maioria dos vídeos que eu vi era claramente falsa. Sons editados, objetos que se moviam com truques óbvios de edição. Mas alguns pareciam reais demais. E eu queria fazer um que fosse de verdade. Queria que as pessoas vissem e pensassem: nossa, isso não é brincadeira. Naquela tarde decidi que precisava de um objeto perfeito para o desafio. Eu moro em Belo Horizonte e sabia de um brechó no centro da cidade que minha mãe sempre dizia ser cheio de coisas estranhas. Peguei o ônibus e cheguei lá por volta das 15 horas. O lugar era exatamente como eu imaginava. Uma lojinha apertada, com prateleiras abarrotadas de coisas velhas e empoeiradas que cheiravam a mofo. Havia relógios quebrados, quadros com molduras rachadas e até uma gaiola de pássaros que parecia não ser usada há décadas. O ar estava pesado e o silêncio era quebrado apenas pelo tic-tac de um relógio de parede que marcava a hora. Cerrada. Eu estava vasculhando uma prateleira no fundo da loja quando a vi. Uma boneca de porcelana com uns 30 centímetros de altura, sentada entre um par de patins velhos e uma caixa de música quebrada. Ela vestia um vestido azul desbotado, com renda que parecia desfiada nas bordas, e sapatos de couro que estavam gastos e rachados. O rosto dela era assustadoramente perfeito, pele branca como leite, bochechas rosadas que pareciam pintadas à mão, e olhos de vidro grandes e brilhantes, de um azul tão claro que parecia quase transparente. Mas o que mais me chamou a atenção foi o jeito como ela parecia me encarar. Quando me movi para a esquerda, juro que os olhos dela me seguiram. Quando me movi para a direita, lá estavam eles ainda fixos em mim. Perfeita, murmurei, pegando a boneca com cuidado. Mas no momento em que meus dedos tocaram a porcelana fria, senti um arrepio que subiu pelos meus braços e desceu pela minha espinha. Ela parecia mais pesada do que deveria, não em peso, mas em presença, como se algo dentro dela estivesse me segurando de volta. Eu sacudi a cabeça, rindo de mim mesma. Você tá vendo muito vídeo de terror, Lari, disse eu, tentando me convencer de que era só minha imaginação. Levei a boneca até o balcão, onde uma senhora de olhos cansados e cabelos grisalhos amarrados em um coque estava sentada, folheando uma revista velha. Ela levantou os olhos para mim, e então para a boneca, e seu rosto mudou. Não sei explicar, mas parecia que ela ficou mais pálida, como se tivesse visto algo que não queria. Você quer essa boneca? Perguntou ela, a voz baixa, quase um sussurro. Eu assenti, tentando parecer confiante. É pro TikTok, expliquei. Vou fazer um desafio de terror com ela. A senhora não sorriu. Ela apenas me encarou por um longo momento, depois disse: essa boneca, ela tem história. Cuidado com o que você pergunta a ela. Eu ri, achando que era só uma tática para vender. Tipo, deixar a boneca mais misteriosa para eu pagar mais. Caro? Tá bem, disse eu, entregando R$15. Vou tomar cuidado. Mas enquanto saía da loja com a boneca embrulhada em uma sacola plástica, senti aquele arrepio de novo. E juro que ouvi um som, um estalo, como se os olhos de vidro dela tivessem se mexido dentro da sacola. Quando cheguei em casa, já estava anoitecendo. Meus pais estavam fora, minha mãe trabalhando no hospital e meu pai em um churrasco com os amigos.
Então a casa estava silenciosa, exceto pelo som dos meus próprios passos no chão de madeira. Fui para o meu quarto, tranquei a porta, não sei porquê, mas senti que precisava, e comecei a preparar tudo para o desafio. Coloquei a boneca sobre a escrivaninha, bem na frente de um pôster do meu filme de terror favorito, It, a Coisa. Acendi uma vela preta que comprei na loja de R$1,99 para dar um clima assustador e ajustei meu celular num tripé para gravar. O relógio no canto da tela marcava 23h58. Só mais 2 minutos. Enquanto esperava, olhei para a boneca. Ela parecia ainda mais estranha agora, sob a luz fraca da vela. O vestido azul parecia mais desbotado do que no brechó, e os sapatos de couro estavam cobertos de arranhões minúsculos que eu não tinha notado antes. Os olhos de vidro brilhavam, refletindo a chama da vela, e por um segundo achei que vi algo se mexer dentro deles, como uma sombra ou um reflexo que não deveria estar ali. Para com isso, Lari, murmurei balançando a cabeça. É só uma boneca. O relógio marcou meia-noite e eu apertei o botão de gravar no celular. Oi, galera do Arolari Terror, disse eu, forçando um sorriso, embora meu estômago estivesse embrulhado de nervosismo. Hoje eu vou fazer o desafio Converse com o Além. Essa é a boneca que comprei hoje num brechó. Vamos ver se ela responde. Tá pronta, boneca? Eu ri, mas o som saiu mais nervoso do que eu queria. E minha voz ecoou no quarto silencioso. Eu me inclinei para frente, olhando nos olhos da boneca, e fiz a primeira pergunta. Tem alguém aqui? O silêncio tomou o quarto, pesado e sufocante. Eu esperei, prendendo a respiração, mas nada aconteceu. Claro que não, pensei, quase aliviada. Estava prestes a fazer outra pergunta quando ouvi. Um estalo baixo, mas claro, como se algo dentro da boneca tivesse se movido. A cabeça dela mexeu. Só um pouco. Um leve giro para a esquerda, mas o suficiente para me fazer congelar. Não pode ser, murmurei, o coração disparado batendo tão alto que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Olhei para o celular, ainda gravando, e engoli em seco. Você tá aqui? Perguntei de novo, minha voz tremendo agora. Dessa vez os olhos de vidro da boneca piscaram. Um som seco, como vidro batendo contra a porcelana, ecoou pelo quarto. Eu gritei, derrubando a vela que apagou ao cair no chão, deixando o quarto na penumbra. Corri para o celular e parei a gravação, minha respiração ofegante, as mãos tremendo tanto que quase derrubei o aparelho. Sentei na cama, tentando me convencer de que tinha imaginado tudo. É só uma boneca velha, disse eu em voz alta, como se falar isso tornasse real. Peguei o celular e assisti ao vídeo. Lá estava, a cabeça mexendo aos 12 segundos, os olhos piscando aos 15. Era real. Meu medo se misturou com uma onda de excitação. Isso era exatamente o que eu precisava para viralizar. Isso vai bombar, pensei, o coração ainda disparado, mas agora de empolgação. Eu postei o vídeo no TikTok com a legenda: Desafio Converse com o Além, ela respondeu. Terror. Desafio viral. Em minutos as curtidas começaram a chegar. 100, 500, 1000. Quando fui dormir, o vídeo já tinha 50.000 visualizações e eu não conseguia parar de sorrir. Desliguei a luz do quarto, deixando a boneca no canto, perto da porta, e me deitei. Mas enquanto fechava os olhos, não percebi que a boneca tinha virado a cabeça. Os olhos de vidro agora fixos em mim, brilhando na escuridão. Larissa achou que o vídeo seria sua chance de viralizar, mas o que ela não sabia era que a boneca já estava assistindo. Você já postou um vídeo que viralizou e depois desejou nunca ter feito isso? Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Meu nome é Larissa e sou uma garota de 16 anos que sempre sonhou em ser famosa no TikTok. Na noite passada, eu fiz o desafio Converse com o Além, usando uma boneca de porcelana assustadora que comprei em um brechó. Eu filmei tudo e a boneca, ela respondeu. A cabeça dela mexeu, os olhos de vidro piscaram e eu juro que não toquei nela. Postei o vídeo no meu perfil, o Lari Terror, e fui dormir com 50.000 visualizações. Mas agora, na manhã de domingo, 28 de abril de 2025, meu celular não parava de vibrar.
E eu não sabia se estava mais empolgada ou assustada. Eu ainda estava na cama, os olhos pesados de sono, quando peguei o celular e vi as notificações. O vídeo do desafio tinha explodido. 2 milhões de visualizações, 300 mil curtidas, e meu perfil agora tinha 50 mil seguidores. Eu pulei da cama gritando: "Eu consegui!" Meu coração batia rápido, mas dessa vez era de pura empolgação. O medo que senti na noite passada, quando a boneca mexeu a cabeça e piscou os olhos, parecia distante, como se tivesse sido um sonho. Eu era famosa. Finalmente o TikTok tinha me notado. Sentei na escrivaninha, a mesma onde gravei o vídeo, e abri o TikTok para ler os comentários. Eu esperava coisas como "Nossa, que assustador!" ou "Faz mais vídeos, Lari." Mas os comentários eram diferentes. Um usuário chamado O Terror Fan BR escreveu: "Alguém mais viu que a boneca mudou de posição ao 012? Outro, e sustos reais, disse: "Escutem com fone ao 015. Tem uma voz dizendo: 'Você me acordou.'" Meu estômago revirou e de repente o quarto pareceu mais frio, mesmo com o sol da manhã entrando pela janela. Eu não queria acreditar nisso. "Deve ser só gente exagerando", murmurei, tentando me convencer. Mas eu precisava ver por mim mesma. Peguei meus fones de ouvido, sentei na cama e abri o vídeo de novo. O som do meu "Oi galera" do Lari Terror encheu meus ouvidos e lá estava a boneca na escrivaninha, os olhos de vidro brilhando sob a luz da vela que usei para dar um clima assustador. Aos 12 segundos eu vi. A boneca, que estava com o braço direito abaixado, agora tinha o braço levantado como se estivesse apontando para o celular. Eu não tinha mexido nela. Não tinha como. Meu coração disparou e eu quase tirei os fones. Mas então veio o momento que o comentário mencionou. 15 segundos. Eu ouvi minha voz perguntando: "Você tá aqui?" E depois um silêncio pesado, até que um sussurro. Era baixo, quase inaudível, mas claro como o dia. "Você me acordou." A voz parecia uma mistura de uma criança com algo mais velho, algo que não deveria estar ali. Eu deixei o celular cair na cama, o som dos fones ainda ecoando aquele sussurro na minha cabeça. "Isso não é possível", murmurei, as mãos tremendo tanto que mal conseguia pegá-los de volta. Eu me levantei, o quarto girando ao meu redor, e olhei para o canto onde tinha deixado a boneca na noite passada. Ela ainda estava lá. O vestido azul, desbotado pendurado como se fosse feito de papel, os sapatos de couro gastos arranhados de um jeito que eu não lembrava de ter visto antes. Mas o rosto, juro que ela estava sorrindo. Não era o mesmo rosto de porcelana que vi no brechó, com aquela expressão neutra e assustadora. Agora, os lábios pintados pareciam curvados para cima, e os olhos de vidro estavam mais opacos, como se algo dentro deles tivesse se apagado ou acordado. "Tá tudo bem, Lari", disse eu em voz alta, tentando me convencer. "Deve ser o Pedro ou a Ana zoando comigo. Eles devem ter editado o vídeo ou algo assim." Eu sabia que isso não fazia sentido. Eu mesma tinha postado o vídeo direto do meu celular sem edição nenhuma. Mas eu precisava acreditar em alguma coisa normal, porque a alternativa era louca demais para pensar. Peguei a boneca, segurando-a com cuidado, como se ela fosse morder. Os olhos de vidro me encararam, e eu senti aquele arrepio de novo, subindo pela minha espinha como uma onda gelada. Eu a coloquei de volta no canto do quarto, longe da escrivaninha, e decidi que não ia deixar isso me abalar. Eu era famosa agora, 2 milhões de visualizações. Eu não ia deixar uma boneca estúpida estragar meu momento. Passei o dia respondendo mensagens de amigos e primos que tinham visto o vídeo, todos dizendo coisas como: "Nossa, Lari, tu tá famosa! E que susto, como tu fez isso?" Eu sorria e mandava emojis de fantasminha, dizendo que ia fazer mais vídeos em breve. Mas no fundo, aquele sussurro, "Você me acordou", não saía da minha cabeça. À noite, depois de um dia inteiro tentando me convencer de que estava tudo bem, eu estava deitada na cama rolando o TikTok para ver outros vídeos de terror. Meu perfil tinha subido para 60 mil seguidores agora, e eu não conseguia parar de sorrir. Eu sou uma estrela, pensei, imaginando o dia em que marcas me chamariam para fazer publi ou que eu seria convidada para eventos. Mas então,
uma notificação apareceu, uma mensagem direta. Eu abri esperando que fosse algum seguidor pedindo mais vídeos, mas o que vi me fez congelar. A mensagem era de um perfil chamado Boneca 1910. O ícone do perfil era uma foto da boneca, minha boneca, com o vestido azul desbotado e os olhos de vidro. Mas os olhos, eles estavam brilhando como se alguém tivesse iluminado a foto com um filtro estranho. A mensagem dizia: "Obrigada por me acordar, Larissa. Agora somos amigas para sempre." Meu nome. Ela sabia meu nome. Eu nunca disse meu nome de verdade no TikTok. Sempre usei Lari Terror e meus amigos me chamavam de Lari. Mas ali estava. Larissa, claro como o dia na tela do meu celular. Eu fiquei olhando para a mensagem, o quarto parecendo mais frio de repente, o ar mais pesado. "Quem é você?" Digitei, as mãos tremendo tanto que quase deixei o celular cair. A resposta veio em segundos, como se alguém ou algo estivesse esperando do outro lado. "Você sabe quem eu sou. Você me trouxe de volta." Meu grito ecoou pelo quarto e eu joguei o celular no chão. O som do aparelho batendo na madeira parecendo alto demais no silêncio. Corri para a porta do quarto, meus pés descalços escorregando no chão, e girei a chave para trancar, como se isso fosse me proteger de seja lá o que estava acontecendo. Meu coração batia tão rápido que eu achei que ia desmaiar, e minha respiração saía em arfadas, curtas e rápidas. Eu me virei esperando ver a boneca ainda no canto do quarto onde eu tinha deixado, mas ela não estava lá. Meu estômago revirou e eu senti um nó na garganta. Lentamente olhei para a cama, e lá estava ela, sentada no meio dos meus travesseiros, os olhos de vidro fixos em mim, o sorriso de porcelana mais largo do que nunca. O vídeo de Larissa a tornou famosa, mas o que ela não sabia era que a boneca agora a conhecia pelo nome. Você já recebeu um vídeo de si mesmo dormindo, filmado por algo que não deveria estar no seu quarto? Eu não consegui dormir depois daquela mensagem. Meu nome é Larissa, e sou uma garota de 16 anos que só queria ser famosa no TikTok. Mas agora eu estava sentada na cama, os joelhos dobrados contra o peito, os olhos fixos na boneca de porcelana que comprei para fazer o desafio Converse com o Além. Eu a tinha jogado no lixo do prédio depois de receber aquela mensagem assustadora de um perfil chamado Boneca 1910. Uma mensagem que dizia: "Obrigada por me acordar, Larissa. Agora somos amigas para sempre." Mas de alguma forma, a boneca estava de volta, sentada na escrivaninha do meu quarto, os olhos de vidro brilhando, na escuridão, como se estivessem me encarando. "Isso não é possível", sussurrei, o coração batendo tão rápido que eu podia senti-lo na garganta. Eu tinha trancado a porta do quarto e não havia como aquela boneca ter voltado sozinha. Mas lá estava ela, com o vestido azul desbotado, pendurado como se fosse feito de papel, os sapatos de couro gastos, cheios de arranhões que pareciam mais profundos agora, como se algo os tivesse marcado durante a noite. Eu não conseguia desviar o olhar, esperando que ela se mexesse de novo como na noite passada, quando a cabeça dela virou e os olhos piscaram durante o desafio. Meu celular estava ao meu lado, na cama, e ele não parava de vibrar. Eu o peguei, as mãos tremendo, e vi as notificações do TikTok. Eu tinha bloqueado o perfil Boneca 1910, depois da mensagem. Mas isso não parecia importar. Novas notificações continuavam chegando, todas marcadas com Lari Terror, meu perfil. "Por favor, não", murmurei. Mas eu sabia que precisava ver o que estava acontecendo. Abri o TikTok e lá estava, um novo vídeo postado por Boneca 910. A miniatura mostrava meu quarto. E eu sabia, antes mesmo de clicar, que não ia gostar do que ia ver. O vídeo começou a tocar e meu estômago revirou. Era eu, dormindo na noite anterior, deitada na cama, o rosto iluminado pela luz fraca da lua que entrava pela janela. O ângulo era baixo, como se a câmera estivesse no chão do quarto olhando para mim. Eu parecia tão tranquila, respirando devagar, sem ideia do que estava acontecendo. Mas então a câmera se moveu, lentamente, como se alguém a estivesse segurando, e mostrou a escrivaninha. Lá estava a boneca, os olhos de vidro refletindo a luz da lua, e no meio do vídeo,
A cabeça dela virou, devagar, até encarar a câmera. O som daquele movimento, um estalo seco de porcelana, ecoou pelos meus fones de ouvido, e eu senti um arrepio que parecia me congelar por dentro. A legenda do vídeo dizia: Larissa dorme tão bem, ela não sabe que estou aqui. Converse com o bem. Eu olhei para os números. 5 milhões de visualizações, 800 mil curtidas, e os comentários estavam explodindo. Isso é real ou encenado? Escreveu um usuário chamado Birussustos Noite. Outro, Os Terror BH, disse: olha a boneca se mexendo ao 0.10. Isso não é normal. E um terceiro, Aticorre Lari, simplesmente escreveu: Larissa, corre, isso não é brincadeira. Eu gritei, jogando o celular na cama, o som dos fones ainda ecoando aquele estalo na minha cabeça. Eu pulei da cama, meu coração disparado, e corri para a porta do quarto. Eu precisava sair dali, precisava de ar, de qualquer coisa que me fizesse sentir que não estava ficando louca. Mas quando cheguei na porta, a boneca estava lá. Não na escrivaninha, mas na frente da porta, como se tivesse se movido sozinha. O vestido azul parecia mais rasgado agora, e os olhos de vidro estavam fixos em mim, brilhando com uma luz que não deveria estar ali. Para com isso, gritei, pegando a boneca com as duas mãos. A porcelana estava gelada, quase queimando de tão fria, e eu a joguei no corredor. O som do impacto ecoando pela casa. Eu tranquei a porta ofegante e me encostei na parede, tentando respirar. Meu rosto estava molhado. Eu não tinha percebido que estava chorando até sentir as lágrimas escorrendo pelo queixo. Eu peguei o celular de novo, as mãos tremendo tanto que quase o deixei cair, e liguei para Ana, minha melhor amiga. Ana, por favor, atende, murmurei enquanto o telefone tocava. Depois de 3 toques, ela atendeu, a voz grogue de sono. Lari, são 2 da manhã, o que aconteceu? Ana, eu tô ficando louca, disse eu, a voz quebrada, as lágrimas escorrendo mais, rápido agora. A boneca, ela tá me filmando enquanto eu durmo, tá postando no TikTok. Eu joguei ela no lixo, mas ela voltou. E agora tá postando vídeos de mim e eu não sei o que fazer. Minha voz subiu até virar um grito, e eu ouvi Ana se mexendo do outro lado da linha como se estivesse sentando na cama. Calma, Lari, eu vou pra aí, disse ela, a voz mais firme agora. Não sai do quarto, tá? Eu chego em 20 minutos. Ela desligou, e eu fiquei ali, sentada no chão, os braços ao redor dos joelhos, tentando não olhar para a porta. Eu podia ouvir o som do meu próprio coração, batendo alto demais, e o silêncio da casa parecia mais pesado do que nunca. Eu não sabia como a boneca tinha voltado, ou como ela estava filmando aqueles vídeos, mas uma coisa eu sabia: aquilo não era normal, não era uma brincadeira. Ana chegou meia hora depois, o rosto pálido, mas tentando parecer calma. Ela bateu na porta do quarto e eu abri, quase correndo para os braços dela. Lari, me mostra tudo, disse ela, sentando na cama e pegando meu celular. Eu mostrei os vídeos, o de mim dormindo, a boneca se mexendo, os comentários dos meus seguidores. Ana ficou em silêncio por um momento, o rosto cada vez mais sério, até que finalmente falou. Eu pesquisei sobre bonecas antigas de 1910 depois que você me mandou a foto dela ontem, disse ela, a voz baixa. Encontrei uma história. Uma menina chamada Clara morreu em 1910, aqui em Belo Horizonte. Ela tinha uma boneca de porcelana que foi enterrada com ela no túmulo, mas dizem que o espírito dela ficou preso na boneca e ela odeia ser esquecida. Eu senti o sangue gelar, como se alguém tivesse despejado água fria na minha cabeça. O que você está dizendo, Ana? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Ana me encarou, os olhos cheios de preocupação. Lari, acho que ela está usando o TikTok para se libertar, disse ela. Ela quer ser vista por milhões. Cada visualização, cada curtida, está dando mais poder para ela. E agora que ela te conhece, ela não vai parar. Eu abri a boca para responder, para dizer que isso era loucura, que não podia ser real, mas antes que eu conseguisse falar, meu celular vibrou de novo. Ana e eu olhamos para a tela ao mesmo tempo. Outra notificação de Boneca 1910. Mas dessa vez não era um vídeo gravado. Era um vídeo ao vivo.
mostrando meu quarto, mostrando nós duas sentadas na cama, filmadas em tempo real. A boneca estava no canto do quarto, e enquanto assistíamos, a cabeça dela virou lentamente, os olhos de vidro fixos na câmera, como se soubesse que estávamos olhando. Larissa descobriu quem era a boneca, mas como parar algo que já estava filmando ao vivo? Você já tentou parar um espírito só para descobrir que ele já estava dentro da sua casa? Eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Meu nome é Larissa, e o que começou como um simples desafio do TikTok, o converse com o além, tinha virado um pesadelo. Eu só queria ser famosa, mas agora eu estava lidando com um espírito preso numa boneca de porcelana que eu comprei num brechó. E esse espírito, uma menina chamada Clara, estava me filmando enquanto eu dormia, postando vídeos no TikTok e ganhando milhões de visualizações. Minha melhor amiga, Ana, descobriu quem Clara era. Uma garota que morreu em 1910, em Belo Horizonte, e cujo espírito ficou preso na boneca. E agora, nós tínhamos um plano para deter ela. Ana e eu passamos o dia inteiro pesquisando, nossas cabeças quase coladas na tela do meu notebook, o quarto iluminado só pela luz azul do monitor. Encontramos um artigo antigo num site de história local, com uma foto em preto e branco de uma menina de vestido branco, segurando uma boneca que parecia assustadoramente com a minha. O artigo dizia que Clara, uma menina de 8 anos, morreu de febre em 1910, e sua boneca favorita foi enterrada com ela no cemitério do Bonfim. Mas em 1950, o túmulo dela foi profanado por ladrões e a boneca foi roubada. Desde então, histórias estranhas circulavam. Pessoas que compravam a boneca desapareciam ou diziam que ela se mexia sozinha. A gente precisa devolvê-la, disse Ana, a voz firme, mas os olhos cheios de medo. No túmulo, você pede desculpas por tê-la acordado. Isso deve selar o espírito de novo. É a única chance que temos. Eu assenti, engolindo em seco. Meu estômago estava embrulhado e minhas mãos não paravam de tremer. Mas eu sabia que ela estava certa. Não podíamos mais ignorar o que estava acontecendo. A boneca já tinha ido longe demais. Ela me filmou dormindo. Voltou depois que joguei ela no lixo e agora estava postando vídeos ao vivo de mim no TikTok. Se não a parássemos, eu não sabia o que ela poderia fazer comigo. Às 22h, nós duas estávamos prontas, ou pelo menos tão prontas quanto podíamos estar. Eu fui até o corredor para pegar a boneca, mas ela não estava lá. Ana, você pegou ela? Perguntei, o coração disparado. Ana balançou a cabeça, o rosto pálido. Não, Lari, eu não toquei nela. Nós procuramos pelo apartamento e então a encontramos, na sala, sentada no sofá, como se estivesse nos esperando. O vestido azul desbotado estava mais rasgado. Agora, e os sapatos de couro pareciam cobertos de terra, como se ela tivesse andado por aí sozinha. Como ela chegou aqui? Sussurrei. Mas Ana só pegou a boneca com as mãos trêmulas e disse: vamos logo. Quanto mais cedo isso acabar, melhor. Nós pegamos o carro da mãe de Ana, um Fiat Uno velho que fazia barulhos estranhos a cada curva, e dirigimos até o cemitério do Bonfim. O lugar era assustador à noite, mais do que eu imaginava. As grades de ferro estavam enferrujadas, e o portão rangeu alto quando o empurramos para entrar. Dentro, os túmulos antigos eram cobertos de musgo, alguns tão velhos que as inscrições estavam apagadas. Árvores altas cercavam o cemitério, as folhas farfalhando com o vento frio, e o som de corujas ecoava ao longe, como se estivessem nos observando. A lua cheia iluminava tudo com uma luz prateada, mas isso só tornava as sombras mais escuras, mais ameaçadoras. Eu segurava o celular, filmando tudo numa live no TikTok, mesmo sabendo que isso era arriscado. Galera, tô aqui no cemitério do Bonfim para devolver a boneca da Clara, disse eu, a voz tremendo enquanto tentava parecer corajosa para os meus seguidores. Desculpa, Clara, eu não sabia que você estava aí, eu só queria fazer um desafio. Ana cavava o túmulo com uma pá pequena que tínhamos trazido, o som da terra sendo removida ecoando no silêncio do cemitério. A boneca estava ao meu lado, no chão, e eu não conseguia parar de olhar para ela, esperando que ela se mexesse de novo. Mas então,
Coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, ouvimos um barulho vindo do carro. Um som de arranhões, como se algo estivesse raspando as unhas contra o metal. Ana parou de cavar e olhou para mim, os olhos arregalados. "O que foi isso?" perguntou ela, a voz quase um sussurro. Nós corremos até o carro e lá estavam, arranhões profundos na porta do motorista, como se algo invisível tivesse tentado entrar. "Isso não é normal, Lari", disse Ana, a voz tremendo agora. "A gente precisa terminar isso rápido. Voltamos, pro túmulo." Meu coração batendo tão rápido que eu achei que ia desmaiar. Ana voltou a cavar, mas então eu senti um calor estranho vindo da boneca. Olhei para ela e os olhos de vidro, que antes eram de um azul claro, agora estavam vermelhos, brilhando como se estivessem cheios de fogo. "Ana!" gritei, dando um passo para trás, tropeçando numa pedra e quase caindo. A boneca parecia viva, o vestido azul balançando como se houvesse um vento que eu não sentia, os sapatos de couro raspando contra o chão de terra. Ana correu pro meu lado, a pá caindo das mãos dela, e nós duas ficamos olhando para a boneca, congeladas de medo. "Clara, para!" gritei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. "Eu vou te devolver, eu juro." Mas então meu celular vibrou no bolso. Uma notificação do TikTok. Eu o peguei, as mãos tremendo tanto que quase o deixei cair, e vi que Boneca 1910 estava ao vivo, no mesmo momento que eu. O vídeo já tinha 10 milhões de espectadores, e a miniatura mostrava o cemitério, o túmulo de Clara, e nós duas, em tempo real. Mas não era eu filmando. O ângulo era diferente, como se a câmera estivesse flutuando acima de nós. E então, uma voz infantil distorcida ecoou pelo celular. "Ela me acordou, agora ela é minha. Vocês estão me ajudando a voltar, obrigada." Era Clara, ou o que restava dela, falando diretamente para os meus seguidores. Os comentários explodiam na tela. "Isso é real. Larissa, corre. A boneca tá atrás de você." Eu senti um arrepio que parecia me congelar por dentro. E então ouvi Ana gritar: "Lari, olha!" Eu me virei, o celular quase caindo das minhas mãos, e vi, a boneca não estava mais no chão. Ela estava em pé a poucos metros de nós, os olhos vermelhos brilhando com uma luz que parecia viva, o vestido azul balançando como se houvesse um vento que não existia. O rosto de porcelana, que antes parecia perfeito, agora estava rachado, uma linha fina correndo da testa até o queixo, e o sorriso pintado parecia mais largo, mais cruel. "Clara, por favor", gritei. Mas a boneca deu um passo na nossa direção, o som dos sapatos de couro contra a terra ecoando como um tambor no silêncio do cemitério. Larissa estava a um passo de deter Clara. Mas o que acontece quando milhões de pessoas estão ajudando o espírito a se libertar? Você já viralizou na internet e descobriu que a fama tem um preço que não explica nos termos de uso? Eu nunca tinha sentido tanto medo na minha vida. Meu nome é Larissa, e o que começou como um simples desafio do TikTok, o Converse com o Além, tinha virado um pesadelo que eu não conseguia acordar. Eu só queria ser famosa, viralizar com meu perfil Lari Terror. Mas agora eu estava no cemitério do Bonfim, à meia-noite, com minha melhor amiga Ana, tentando deter um espírito preso numa boneca de porcelana. O espírito de Clara, uma menina que morreu em 1910, tinha usado meu vídeo no TikTok para voltar à vida, e agora ela estava mais forte do que nunca, alimentada por milhões de visualizações. E ela estava vindo atrás de mim. A boneca estava em pé, a poucos metros de nós, os olhos vermelhos brilhando como se fossem feitos de fogo. O vestido azul desbotado balançava como se houvesse um vento que eu não sentia. E o rosto de porcelana estava rachado, uma linha fina correndo da testa até o queixo, como se algo dentro dela estivesse tentando sair. O TikTok ao vivo ainda rolava no meu celular com 10 milhões de pessoas assistindo, enquanto Clara, ou o que restava dela, falava com uma voz infantil e distorcida. "Ela me acordou, agora ela é minha." Meu coração batia tão rápido que eu achei que ia explodir, e minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o celular. "Larissa, enterra logo!" gritou Ana, a voz cheia de pânico enquanto ela empurrava a boneca para o buraco que tínhamos cavado no túmulo de Clara.
Eu caí de joelhos, a terra fria e úmida sob meus dedos e gritei: "Desculpa, Clara. Eu não sabia que você estava aí. Por favor, descansa em paz." Minha voz ecoou pelo cemitério, misturando-se com o som das corujas e o farfalhar das folhas nas árvores. Eu estava chorando agora, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, misturando-se com a terra nas minhas mãos. Ana jogou a boneca no buraco e eu comecei a cobrir com terra, minhas mãos tremendo tanto que eu mal conseguia segurar a pá. De repente, a boneca parou de se mexer. Os olhos vermelhos apagaram, como se uma luz tivesse sido desligada, e o vestido azul ficou imóvel, coberto de terra. O silêncio tomou o cemitério, pesado e sufocante, exceto pelo som da nossa respiração ofegante. Meu celular vibrou no chão, ao meu lado. A live tinha terminado, e o perfil Boneca 1910 desapareceu, junto com todos os vídeos que ele tinha postado. Eu olhei para Ana, os olhos dela cheios de lágrimas, e ela sussurrou: "Acabou, Lari, acabou." Ela me ajudou a levantar, minhas pernas tão fracas que eu quase caí de novo, e nós cobrimos o túmulo com o resto da terra, sem dizer uma palavra. Quando terminamos, saímos correndo do cemitério, sem olhar para trás, o som dos nossos passos ecoando na noite. Nos dias seguintes, eu tentei voltar à vida normal, ou pelo menos fingir que isso era possível. Eu não tocava no TikTok, nem mesmo para ver os vídeos engraçados que eu costumava amar. Meus amigos da escola não paravam de falar sobre o que tinha acontecido. Eles tinham visto a live, e antes de desaparecer, o vídeo do cemitério tinha chegado a 15 milhões de visualizações. "Você tá famosa, Lari", dizia meu amigo Pedro com um sorriso que parecia forçado. "Você deveria voltar pro TikTok, ia bombar ainda mais." Mas eu só balançava a cabeça, o estômago embrulhado só de pensar na palavra TikTok. Eu não conseguia nem olhar para o meu celular sem sentir um arrepio, como se Clara ainda estivesse me observando. Eu passava os dias trancada no meu quarto, as cortinas fechadas, tentando esquecer tudo. Minha mãe notou que eu estava estranha, mas eu não conseguia contar para ela. Como eu ia explicar que uma boneca possuída tinha me filmado dormindo e quase me matado? Eu dizia que estava cansada, que tinha pegado um resfriado, qualquer coisa, para evitar perguntas. Mas à noite eu não conseguia dormir. Toda vez que fechava os olhos, eu via aqueles olhos vermelhos brilhando na escuridão, ouvia aquela voz infantil sussurrando: "Ela me acordou, agora ela é minha." Eu acordava gritando, o coração disparado, o quarto parecendo mais frio do que deveria. Uma semana depois, achei que talvez estivesse segura. O perfil Boneca 1910 não tinha voltado, e eu não ouvia mais falar de Clara. Decidi que precisava enfrentar meu medo, ou pelo menos tentar. Peguei meu celular, as mãos tremendo, e abri o TikTok pela primeira vez desde aquela noite. Minha conta, Lari Terror, ainda tinha 60 mil seguidores, e por um momento senti um vazio. Eu tinha conseguido o que sempre quis: fama, visualizações, seguidores, mas a que custo? Eu rolei pelos vídeos tentando me distrair, até que vi algo que me fez congelar. Minha conta tinha um novo vídeo, um que eu não postei. Vídeo era um clipe de mim no cemitério, cavando o túmulo de Clara, a terra sujando minhas mãos, meu rosto cheio de lágrimas. A câmera tremia como se fosse um found footage de terror. E então a voz de Clara sussurrou baixa e clara: "Você me deu uma voz. Eu sempre estarei aqui." Meu grito ecoou pelo quarto, e eu joguei o celular longe, o aparelho batendo na parede, com um som seco. Eu corri para o computador e deletei minha conta na hora, meu coração disparado, as mãos tremendo tanto que mal conseguia clicar nos botões. "Chega", murmurei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. "Nunca mais vou usar o TikTok, nunca mais." Eu achei que isso seria o fim. Eu realmente achei que tinha me livrado dela. Mas algumas semanas depois, enquanto rolava o Instagram, a única rede social que eu ainda usava, vi algo que me fez congelar. Um vídeo de uma garota que eu não conhecia, em outra cidade, mostrando uma boneca de porcelana idêntica à minha, vestido azul desbotado, sapatos de couro gastos, olhos de vidro que pareciam brilhar na luz da câmera. A legenda dizia: "Recebi uma mensagem estranha de um perfil chamado Boneca 1910.
Alguém já ouviu falar disso? Giro converse como bem. Nos comentários, outros usuários começaram a compartilhar histórias parecidas. Bonecas aparecendo em brechós, mensagens de boneca 910, vídeos estranhos postados à meia-noite. Eu senti o sangue gelar, como se alguém tivesse despejado água fria na minha cabeça. Clara não estava mais presa naquele túmulo. Ela tinha se espalhado pela internet, usando a viralidade que eu dei para ela para alcançar outras pessoas, outros lugares. E eu sabia que era minha culpa. Eu tinha dado uma voz para ela, e agora ela não ia parar. Eu desliguei o celular, as mãos, tremendo, e me encolhi na cama tentando não chorar. Eu nunca mais ia fazer um desafio do TikTok, mas será que outra pessoa faria? Larissa enterrou a boneca, mas o espírito de Clara encontrou um novo lar. E agora? Quem será a próxima a fazer o desafio?